Prezado aluno, nesta aula você vai aprender que antes de optar pelo uso do sistema de aeração, você deve estudar e avaliar as condições climáticas para atender aos problemas que devem ser resolvidos pela aeração, principalmente quando se trata dos aspectos de conservação dos grãos durante longos períodos de armazenagem. Por mais simples que seja o sistema de aeração, ele consome energia elétrica e aumenta os custos operacionais. Um diagrama que relaciona a temperatura e umidade de um lote de grãos é usado para a previsão das características de conservação da massa durante o armazenamento. Pelo diagrama apresentado nesse slide, pode-se prever a natureza dos riscos a que o produto ficará sujeito durante a operação de aeração. Pelo diagrama, vê-se que a melhor condição para armazenar os grãos é estabelecida pela delimitação da área no espaço inferior à linha A e à esquerda da linha B. Assim, se a massa de grãos se encontrar em condições fora da faixa amarela ou apresentando características que vai sair daquela faixa, devemos imediatamente procurar solucionar o problema antes que algo de realmente grave possa acontecer com a massa de grãos. O diagrama apresentado nesse slide mostra outras variáveis que permitem uma análise técnica sobre o uso da aeração. Pelo diagrama, pode-se estabelecer as seguintes condições. Para a umidade relativa superior a 90%, a aeração é recomendada somente no caso em que a diferença de temperatura entre a massa de grãos e o ar ambiente for superior a 5 graus Celsius. Por outro lado, para umidades relativas inferior ou igual a 60%, a aeração só é recomendável e aplicável em grãos úmidos que estão à espera da secagem, ou que estejam aquecidos a uma temperatura muito superior à do ar ambiente, necessitando, portanto, de resfriamento. Nesses casos, se o grão já estiver com teor de água ideal para armazenagem, poderá haver supersecagem da massa. Assim, as seguintes observações podem ser seguidas na prática diária. Diferença de temperatura inferior a 3 graus Celsius torna a aeração desnecessária. Diferenças de temperatura entre 3 e 5 graus Celsius torna a aeração recomendável. Atenção, estudante! Quando estiver trabalhando, nunca deixe que a diferença de temperatura suba muito. A aeração com gradiente de temperatura superior a 7 graus Celsius pode ser possível, porém, dependendo das condições ambientais, pode trazer problemas de condensação do vapor d'água na superfície da massa e nas paredes do silo. Portanto, muita atenção. O conceito de frente de resfriamento, assim como aprendemos o conceito de frente de secagem, é importante para se entender a técnica da aeração. O funcionamento do sistema de ventilação por umas poucas horas não irá resfriar toda a massa de grãos, a não ser que o silo esteja carregado com uma camada pequena de produto. Num silo cheio, como mostram as figuras, ou com uma carga de alguns metros de espessura, os grãos próximos da entrada de ar serão resfriados à temperatura do ar ambiente, enquanto a temperatura dos grãos nas camadas superiores permanecerá praticamente nas condições iniciais, exceto em uma faixa onde está acontecendo o abaixamento de temperatura ou a frente de resfriamento. Assim, é necessário continuar a operação de aeração até que a frente de resfriamento, como foi visto no caso da secagem, tenha se movido através da massa de grãos até que a camada superior tenha sido resfriada e atingido o valor igual à temperatura do ar ambiente. Diferenças de temperaturas entre a massa de grãos e as condições ambientais causam problemas de migração de umidade na massa de grãos. A primeira figura representa uma migração típica de umidade causada por abaixamento da temperatura externa. As diferenças em temperatura criarão uma corrente convectiva com o ar descendo pela camada de grãos frios ao longo e próximos das paredes do silo e subindo através das camadas de grãos quentes no centro do silo. À medida que o ar sobe pelo centro do silo, será aquecido, terá sua capacidade de absorver umidade aumentada e irá retirar água dos grãos. Entretanto, quando o ar estiver próximo da parede superior e fria, ele resfriará.
Com isso, perderá a capacidade de absorver umidade e vai transferindo a umidade adquirida anteriormente para a camada superior de grãos. Isto criará uma região de grãos úmidos no topo central do silo, com grande potencial para deterioração. Na região da estação mais quente, ocorrerá um fluxo de ar oposto, como mostrado na segunda figura. Isso se deve às temperaturas ambientais mais altas. Diferentemente do fenômeno anterior, a condensação com potencial para deterioração ocorrerá na região central, no fundo do silo. Os maiores problemas decorrentes da migração de umidade, quando são criadas condições favoráveis para o desenvolvimento de fungos e de insetos, consiste na mistura das camadas contaminadas com as camadas perfeitas, quando ocorrer a descarga parcial ou total do produto armazenado. Dentre os danos causados, o mais preocupante é a contaminação por micotoxinas. O produto deve ser aerado o mais rápido possível depois de ter sido colocado no armazenamento. Essa operação é especialmente importante se existirem grandes variações de umidade e ou temperatura, ou se a camada de grãos estiver quente ao iniciar o período de armazenagem. Antes da estação fria, a massa de grãos deve ser resfriada para adequar às condições médias ambientais. A aeração deve começar sempre que a média da temperatura do ar ambiente for pelo menos 5 graus Celsius inferior que a camada de grãos mais quente do silo. Continue esfriando até que a diferença entre a temperatura da massa e do ambiente esteja próxima a 0 graus. Durante a estação quente, o aquecimento dos grãos é necessário se o armazenamento for continuado ou se a massa de grãos estiver abaixo da média ambiental. Se necessários, os ventiladores de aeração deveriam ser ligados assim que a média da temperatura externa seja 5 a 7 graus Celsius acima da temperatura da massa de grãos. Como foi visto em slides anteriores, a aeração pode ser usada para resfriar ou aquecer uma camada de grãos de modo semelhante ao processo de secagem em silos, que se dá por meio da frente de secagem. Na aeração, a frente se movimenta para cima ou para baixo através da massa de grãos, dependendo do fluxo de ar. O tempo utilizado para que a frente de aeração atravesse a camada de grãos é o tempo de aeração. Esse tempo depende do fluxo de ar por quantidade de grãos e da quantidade de calor a ser movida ou adicionada para resfriar ou aquecer o produto. Uma vez iniciado, o processo de aeração deveria ser continuado, mesmo em período de alta umidade, até que a frente de aeração tenha atravessado completamente a massa de grãos. Terminada a aeração, a camada de grãos estará relativamente uniforme e uma aeração continuada, especialmente durante longos períodos com umidade muito diferente da média da aeração prévia, causará a formação de uma nova frente.